Oi, gente, cheguei! Meu nome é Deia Freitas, eu sou apresentadora e roteirista do podcast Não Inviabilize e este é um conteúdo do podcast adaptado em Libras para o YouTube. Você pode ouvir essa mesma história gratuitamente em todas as plataformas de áudio. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha com a sua família, seus amigos, seus amores. Nós estamos no YouTube. Além das histórias gratuitas que você vai ver aqui no YouTube, a gente tem uma assinatura com mais aí umas 200 histórias inéditas disponíveis para você. E assinando, além de receber uma história inédita por dia de segunda a quinta-feira, você ajuda a gente a continuar com esse trabalho aqui de transformar as histórias em Libras. A ideia é que o nosso conteúdo seja acessível a todas as pessoas e esse trabalho aqui em Libras é muito importante para a gente. Eu vou deixar o link para assinatura aqui na descrição do episódio, mas anota aí, nãoinviabilize.com.br/assine. Então é isso, um beijo e boa história! Picolé de limão, o refresco ácido do seu dia. Oi, gente, cheguei para mais um picolé de limão e hoje eu não tô sozinha, meu publi. Eu tava morrendo de saudade de falar isso. E hoje quem tá aqui comigo é a Hidrabene, a nossa amiga de sempre, a marca cor-de-rosinha que eu amo. Agora no mês de março, a Hidrabene preparou 2 kits especiais aí para as mulheres. O kit Spa Day de Rainha, amo, que vem com espuma de limpeza. Gente, a espuma de limpeza da Hidrabene, eu não sei nem o que dizer, é maravilhosa demais. Vem essa espuma de limpeza, gel esfoliante, máscara de argila verde, creme antipoluição, meu creminho Belly, esfoliante corporal, shampoo equilíbrio, condicionador reparador, esmalte taormina e a base Stronger. Além desses 10 produtos, gente, vem 10 produtos no kit. Você ainda ganha uma nécessaire, uma faixinha e um sabonete líquido facial tamanho original, não é um mini. Eu tenho essa nécessaire da Hidrabene maravilhosa. Hidrabene eu não tenho a faixinha, já quero faixinha. Então, além desse kit Spa Day de Rainha, né, com esses 10 produtos, tem também o kit Mulher Poderosa, que vem com a espuma de limpeza maravilhosa, água micelar, Serum Intense Matte, vem também o Vit C facial com fator de proteção solar 50 e o Resveratrol. Você também ganha a nécessaire, a faixinha e o sabonete líquido facial tamanho real, não o mini. Todo o site da Hidrabene tá com 15% de desconto, incluindo todos os kits. Lembrando que a gente tem lá o nosso kit pônei, lindo. E usando o nosso cupom exclusivo, Picolé10, você ainda ganha mais 10% de desconto, gente. Então tem os 15% do site, mais os nossos 10% com o nosso cupom Picolé10. Inclusive, esses tempos eu vi um tweet de uma moça que me marcou que ela tinha comprado o kit Hidrabene e com o desconto da Hidrabene mais o nosso desconto, assim, ela estava chocada com o preço que ficou o kit. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, hidrabene.com.br. Hidrabene, te amo! E hoje, história de firma. Uma história muito sórdida de firma. Eu vou contar para vocês a história do Paulo. Então vamos lá, vamos de história. O Paulo, ele tinha um cargo alto numa multinacional, aí do conglomerado Pônei, e ele ia muito bem. Ele é, né, um cara muito focado, tinha uma equipe grande, uma equipe boa, sempre trabalhou muito bem, recebeu várias promoções. A única questão nessa empresa era assim, era uma empresa preocupada com o que os funcionários postam em rede social. Nada sobre política, tal, não era esse o tema, mas, por exemplo,
se algum funcionário postasse algo referente a racismo, machismo, homofobia, acabava dançando. Isso atrapalhava bem a carreira. E eu fiquei sabendo, eu nem sabia que isso podia, mas as empresas podem sim demitir pessoas baseadas no que elas postam nas redes sociais. Se fere a política da empresa, se atrapalha ali a visão que as pessoas têm da empresa por causa de uma coisa que o funcionário postou, ela pode sim demitir o funcionário. Eu nem sabia disso, assim, eu vejo, às vezes a gente mesmo, né, denuncia isso ou aquilo e marca a empresa, né, as pessoas marcam as empresas das pessoas e tal, eu não achei que isso chegasse à demissão, mas eu fui informada que sim, o Paulo me disse que sim, que chega a demissão. Então é uma coisa pra gente ficar esperta do que a gente posta em redes sociais, porque se vai contra os valores da empresa que você trabalha, a empresa pode sim te desligar baseado nisso. Então é mais uma dica aí pra gente, né, ficar esperto. E aí o Paulo nunca dava esses vacilos, nunca fez nada assim que pudesse ser contra ele em relação a redes sociais. Paulo, um cara gay, com as redes sociais abertas, então ele postava as festas que ele ia, se ele tava com um namorado ou outro, ele postava também, e tudo isso, gente, assim, de boa. Acontece que o Paulo arrumou um peguete dentro da empresa. E assim, aqui eu tenho que dizer, não tenho como ficar do lado de Paulo nessa hora. O Paulo arrumou um peguete dentro da equipe dele. Então aí já me ferra por causa da questão da hierarquia. O Paulo sendo chefe da equipe, né? Assim, arrumar um peguete ali entre os seus subordinados, para mim é totalmente problemático. Então já é uma questão que, né? Acontece que o Paulo ficou apaixonado por esse cara da equipe dele e o cara percebeu isso. E percebeu que podia tirar algumas vantagens ali em relação a isso, né, com o Paulo. Não dentro da equipe, mas, por exemplo, o Paulo levava ele em várias viagens, o Paulo pagava as coisas pra ele, o Paulo bancava, tipo, o final de semana todo do cara, e o cara percebendo que podia crescer, né, se ele apresentasse bons projetos, porque é esse o meu problema também, porque a pessoa acaba assim, né, o chefe acaba assim dando uma priorizada naquela pessoa que ele tá pegando, isso é fato, né, eu falei isso pro Paulo, eu falei, você podia até achar que não estava favorecendo, mas dentro da equipe também estava favorecendo o cara, né, que você tava ficando. E esse cara, ele gostava de pedir áudios específicos, tipo assim, sacanagemzinha de que você troca assim com o seu contatinho, com o seu namorado. Ele gostava de trocar esses áudios com o Paulo e gostava de fantasiar que o Paulo estava pegando ele lá dentro da empresa. Então o Paulo mandava áudios do tipo, sabe ali, não sei onde dentro da empresa, eu vou te pegar, vou fazer isso e aquilo. Nananã. E às vezes fantasiava, o Paulo mandava áudios, ele pedia, fantasiando como se eles já tivessem transado na empresa, mas eles nunca transaram na empresa. Mas era uma fantasia do cara. E o Paulo entrava nessa. Às vezes, né, os dois estavam para sair ali, acabar o expediente, era tudo escondido, óbvio. E aí ia cada um no seu carro e já ia aquecido aí por causa desses áudios. Enfim, um ano desse relacionamento, né, dele com esse subordinado da sua equipe. Só de falar, né, só de verbalizar isso, a gente já dá para perceber que é errado, né, Paulo? Um ano depois, o Paulo, conversando ali com amigos, tal, um amigo dele, que aqui a gente pode chamar de, sei lá, Vandinho falou para ele, levantou essa problemática e mostrou como o Paulo estava suscetível a encarar os projetos desse subordinado mais assim, com abertura do que dos outros da equipe, que talvez as pessoas já estivessem percebendo. E o Paulo foi se incomodando com as coisas ali que o amigo dele levantou e falou, bom, acho que é verdade, acho que eu preciso dar uma segurada.
né? E aí eles mantiveram esse relacionamento mais uns 3 meses e o Paulo foi deixando morrer a coisa, porque assim, eles não eram namorados. Inclusive, este cara, subordinado do Paulo, tinha uma namorada. Então vê, a história toda errada, né, de todos os lados. Então ele jamais quis, assim, que o Paulo assumisse ele, ou que fosse um namoro de verdade, porque esse cara era comprometido, né? Então era ali um caso real, assim, era um caso entre eles. E aí esse caso foi parando, e a partir do momento que o caso foi parando, o Paulo foi deixando de dar as coisas pro cara, de fazer as coisas pro cara, né? Porque tava fazendo, porque tava junto ali, né? E aí esse cara tava ok com o relacionamento terminar, mas ele não queria perder as mordomias que ele tava tendo. Então ele começou a cobrar o Paulo dessas mordomias, a telefonar pro Paulo e a exigir coisas. E o Paulo falou: mano, a gente não tá mais junto, tal, né? Vamos continuar aí de boa, você tá na equipe, tá todo mundo lá. Enfim, né? O Paulo quis voltar ali, né? Atrás de alguns privilégios que ele tinha dado pro seu peguete. E aí a gente vê, né? Como realmente essa relação não dá certo. Só que o Paulo esqueceu que ele tinha mandado muitos áudios. E olha como esse cara era esperto. Quando ele falava sacanagens pro Paulo, ele telefonava para o Paulo. Sempre. Tudo que ele pedia de coisa, até agora nas ameaças, ele telefonava para o Paulo. E ele sempre pedia para o Paulo mandar os áudios de sacanagem para ele ouvir depois, nananã. Então esse cara tinha muitos áudios do Paulo. O que esse cara fez? Esse cara foi até o RH com os áudios do Paulo e fez uma denúncia formal de assédio contra o Paulo. E aí, até você se explicar, não tem muito o que explicar, né? Se o Paulo chegar lá e falar, a gente estava junto, podia até piorar a situação, mas ele foi lá e contou a real. Falou: olha, A gente tinha um relacionamento. Isso já era errado pela política da empresa. E a gente tinha um relacionamento, esses áudios eu mandava porque ele pedia. Mas não tinha áudio dele pedindo as coisas. E aí ficou tudo muito estranho. E depois da formalização dessa denúncia, o Paulo foi demitido. Ele foi demitido, não foi por justa causa, né? Eles fizeram um acordo para o Paulo poder sair e receber aí parte dos direitos dele. Esse cara acabou vazando na equipe, aí uma parte da equipe ficou do lado do Paulo porque sabia. Porque mesmo gente escondendo, tem uma hora que o pessoal começa a sacar, né? E outra parte da equipe ficou do lado desse outro aí. E aí esse outro, ele ganhou meio que um papel ali de tipo, de militante contra o assédio. E um tempo depois, esse cara acabou promovido a chefe da equipe no lugar do Paulo. Então aí o Paulo, vendo tudo que esse cara fez, todas as coisas que esse cara falava, mesmo quando eles estavam juntos, que esse cara já tinha esse plano. Desde o começo, porque eram áudios muito direcionados que ele pedia. E assim, Paulo, você foi ingênuo, né? De mandar esse tipo de áudio falando que comeu o cara na empresa, né? E aí agora o Paulo tem essa coisa com ele de que o cara já tinha planejado tudo. O Paulo ainda não conseguiu se recolocar no mercado de trabalho, porque na área dele ele disse que assim, a fofoca corre. Então que muitas outras empresas ficaram sabendo dessa questão do assédio, que não aconteceu, mas como algumas pessoas da equipe falaram, a gente não sabe como começou esse relacionamento no começo, se de repente o Paulo assediou realmente o cara, né? O Paulo disse que não, né? Mas pra mim, você dar em cima de alguém da sua equipe, pra mim já é assédio. Dar essa abertura, porque você coloca a pessoa que é subordinada a você numa situação de que se ela não te corresponder, ela pode pensar que ela vai ser boicotada.
Então, independente do projeto que esse cara tinha de te dar uma rasteira, de puxar o seu tapete, né? Você também se colocou numa posição que não devia se colocar. Então eu achei importante trazer essa história aqui para vocês. Paulo, eu espero que logo dê a volta por cima pra gente bater naquela tecla de que não é saudável uma relação onde um tem uma relação de poder ali maior que o outro. Essa é a história do Paulo. Paulo queria saber de vocês se vocês acham também que esse cara já fez de caso pensado. Eu acho que pode até nem ser de caso pensado, pode ser que ali no meio da coisa, quando ele viu que ele ia perder as mordomias, ele jogou as cartas que ele tinha, tipo, já era mau caráter e usou isso a favor dele, né? Será que desde o começo alguém seria tão ardiloso assim de programar essa rasteira? Não sei. Paulo gostaria aí de saber de vocês. Olá, Não Inviabilizers, que é a Raquel que fala de Portugal. E Paulo, você foi muito ingênuo. Eu penso que esse rapaz é muito ardiloso e ele planejou tudo desde o começo. Ele planejou dar em cima do chefe, que era você, Paulo, mas poderia ser qualquer outra pessoa. E ele decidiu dar em cima do chefe e pedir ainda áudios específicos para serem gravados, para depois ele mostrar para o RH os áudios isoladamente, configurando o assédio. Então, ele conseguiu o que ele queria, que era o cargo de chefia. Garanto que se tivesse outro chefe, outra pessoa, ele teria dado em cima dessa outra pessoa. Ele não teria dado em cima de você, por exemplo. E a namorada, com certeza, passou os planos todo pra ele e devia saber da história desde o começo. Eu espero que você encontre um novo emprego logo. Sei que tá difícil por conta da situação do país. E é isso, um beijo. Oi, meu nome é Robson Saldanha, sou advogado trabalhista e mais uma vez eu venho aqui falar um pouco sobre isso. No caso de Paulo, em que houve, de fato, uma relação entre um superior e um inferior hierarquizado, né, na relação de trabalho, a empresa tem substâncias para demitir ele, sobretudo quando se demonstra que há uma espécie de assédio. O que a gente sabe é o histórico dele e que aquilo ali não foi o assédio, mas uma relação consentida, mas a depender do tipo de política que a empresa adota com relação aos seus funcionários, esse tipo de situação pode vir a calhar. E, para sorte de Paulo, ele não foi demitido por justa causa. Porque nesses casos, sobretudo ele não tendo como contraprovar o que foi alegado pelo outro lado, ele acaba, infelizmente, dando essa opção, essa possibilidade para a empresa. Bom, gente, é isso. Clica no link que tá aqui na descrição do episódio agora e garanta já o seu kit Spa Day de Rainha ou o kit Mulher Poderosa com 15% de desconto. E utilizando o nosso cupom PICOLÉ10, você ganha mais 10% de desconto. hidrabene.com.br. Hidrabene, a marca cor de rosinha que eu amo. Um beijo, gente, e eu volto em breve. Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize@gmail.com. Picolé de Limão é mais um quadro do canal Não Enviabilize. E para quem ficou aqui depois da vinheta, este cara, inclusive, chegou a fazer um vídeo, ele com a namorada dando apoio para ele porque ele tinha sido assediado pelo chefe. Então, olha só, a moça também enganada, e eu já falei pro Paulo, Paulo, nem pensa em contar nada pra essa moça, em se meter mais nisso, porque daqui a pouco você acaba processado também, porque esse cara é ardiloso, né? Então, essa moça aí, coitada, também fazendo papel de trouxa, né? Enfim, achei muito sórdida essa história, gente, muito sórdida. Então é isso, um beijo, agora eu vou mesmo.